Então vamos dar continuidade aqui ao curso, né, de algoritmos. Na aula passada eu falei um pouco sobre variáveis, tá? E essa aula a gente vai falar um pouco sobre resolver os primeiros problemas, tá? Eu vou selecionar aqui o Java, que a gente está vendo Java, né? Está aqui Java aqui no onlinegdb, tá? .com. E a gente vai resolver o problema. Então assim, a gente já viu que isso aqui é uma saída, né? E o que é uma saída? Ele é um comando que joga uma informação para o usuário. É uma saída, ele joga uma informação do programa para o usuário, tá? Então a gente vai usar isso muito ainda na programação, né? É muito útil, ok? A gente viu a criação de variável, né? Na aula passada eu não falei sobre o tipo boolean, certo? Que ele aceita valores true ou false, que é basicamente true significa verdadeiro, tá? E false significa os lírios do campo suave da região montanhosa do Vale Verde, tá? Não, na verdade significa falso, tá? Então, a gente usa isso, a gente vai usar isso mais para frente para controle, certo? De instruções, tá? Mas agora a gente não vai utilizar muito, ok? Quando a gente estiver trabalhando com controle condicional, certo? Com if. Então, agora o que eu vou fazer é usar esses conceitos que a gente já aprendeu para começar a resolver um problema, certo? Então vamos lá. Digamos que eu queira pegar dois números e fazer a soma, certo? Se eu quiser resolver a soma deles, a gente já sabe, né? Eu posso pegar aqui e colocar um system.out.println e dizer assim, ó, 2 mais 3, ok? Só que essa é uma forma, se eu executar aqui ele vai rodar normalmente, tá? Vou botar aqui embaixo, ó, 12, certo? Então, ele faz a soma, tá? Mas essa não é a melhor forma de fazer, porque a gente precisa fazer com que o programa seja dinâmico. Ou seja, o programa ele é feito para receber entradas do usuário, ou seja, o usuário vai e digita seus dados, processar essa entrada e retornar uma saída. Aqui a gente só está retornando a saída, então o usuário não tem controle para colocar as mensagens, colocar dados de entrada, tá? Então se a gente fosse dar uma organizada nisso aqui, a gente faria assim. Eu quero somar dois números, então eu vou precisar de dois números para ser somados. Então eu posso declarar uma variável inteira aqui, ó, só assim, int a recebe 1, int b recebe 2, certo? Veja que eu estou fazendo passo a passo. Eu peguei o primeiro número, peguei o segundo número, aí eu posso somar eles numa terceira variável, certo? Eu posso fazer assim, ó, int soma recebe a mais b, tá? Nesse caso, qual será o resultado de soma? Será a soma do valor contido em A e a soma do valor contido em B, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou optar quem como saída? Soma, certo? Lembre-se que quando ele resolve isso aqui, o que é que ele faz? Ele substitui A pelo valor que eu coloquei, que é 1, substitui B pelo valor que eu coloquei aqui, que é 2, realiza a operação e depois joga essa operação aqui em soma, tá? Então quando eu mandar ele dar um system.out.println, o que ele vai fazer é mostrar o valor da soma, certo? Nesse caso é quanto? 3, tá? Então, ele fez aqui tudo certinho. Então, esse é basicamente o passo, certo? A gente vai, como eu falei para vocês, a leitura vai sendo feita de cima a baixo, tá? E até finalizar o programa. Tá? Então, a gente já tem um programa melhorzinho, certo? Uma coisa melhor. Eu posso colocar aqui um 10, ó, e aí eu já estou modificando, deixando mais organizado o código. E aí ele está respondendo 12. Mas a gente ainda tem aquele problema de o usuário não estar podendo digitar a informação, certo? E isso não é uma coisa boa. Então eu vou mostrar para vocês o código de entrada, certo? Como é que eu faço para permitir que o usuário digite para o nosso programa, tá? Então, para a gente oferecer uma entrada para o sistema, para que o usuário digite o valor que ele quer, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui e vou usar o seguinte comando. Prestem atenção e decorem o que eu vou colocar aqui, tá? Então tá assim, ó, scan, recebe new scanner, aí aqui dentro eu coloco assim, ó, system.in. Ah, meu Deus do céu, que danado é isso agora que o professor colocou? Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer, não quer saber o que é? Ah, meu Deus do céu, eu tô ficando doido. Calma, gente. Por enquanto, decorem esse código, certo? Decorem e sempre que a gente for utilizar uma entrada, a gente vai estar utilizando esse camarada aqui, certo?
Não se preocupe, eu vou explicar, vocês vão entender direitinho o que é cada uma dessas coisas com o tempo. Agora, somente coloquem esse código aí, tá? O que acontece muitas vezes é que muitos alunos acabam se perdendo totalmente na programação por não entender esse tipo de coisa que é necessário, tá? Então eu digo a você assim, ó, só use, certo? Por enquanto, abstraia, tá? E aí outra coisa que você precisa fazer é vir aqui em cima e colocar o seguinte código: import, tá? java.util.scanner. Então toda vez que você for utilizar, você vai ter que fazer esse espaço. Declarar, colocar esse termo aqui, esse código, e colocar esse código aqui em cima, certo? Sempre antes do public class main, tá? Então assim, tem o scanner para fazer o pedido das informações. Então eu vou vir aqui nesse int aqui, ó, onde tem 12, e vou colocar aqui, ó, scan, certo? Aí a gente vai utilizar esse scan toda vez que a gente quiser uma entrada no nosso sistema. Vou fazer assim, ó, next int, certo? E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, eu vou poder digitar entradas para o sistema. Então eu vou rodar aqui, ó, e aí você vai perceber que meu programa vai ficar lá parado. Aí, por que está parado? Ele está esperando que eu digite alguma coisa, porque é justamente esse código que faz aqui, ó. Então o que foi que ele fez aqui, ó? Iniciou o programa, certo? Carregou o scan, que a gente vai utilizar para digitar informações, e aí ele fez, ó, ele criou a variável A e está esperando eu digitar alguma coisa, que é justamente o que esse código aqui faz, ó. Então se eu digitar aqui 35, aí eu der um enter aqui, ó, ele vai, coloca o valor que eu digitei aqui, que foi o 30, no A, certo? Aí depois coloca o valor no B e soma, certo? E aí a soma deu 32, foi justamente o que aconteceu aqui. Tá? Então assim a gente consegue fazer um programa que ele recebe informação. Tá? Então assim, com isso já dá para a gente resolver alguns problemas. Só que o que acontece? O nosso programa ele está recebendo informações, está processando e enviando a resposta. Só que esse nosso programa ele ainda não é um programa legível, certo? Não é um programa que o usuário possa utilizar. Então geralmente como é que a gente faz? Então geralmente o que a gente faz é o seguinte: antes da gente pedir uma informação, a gente coloca um system.out.println, tá? E aqui eu vou dizer assim, ó, abro o aspas e digo assim, ó, digite o primeiro valor, certo? Aí, ó, vou rodar aqui, o que é que vai acontecer? Agora o programa ele vai nos guiar do que a gente vai ter que fazer. Então quando tem aqui, ó, digite o primeiro valor, então eu vou e boto 23, certo? Aí dou o enter aqui e ele calcula. Então agora o que eu vou fazer é pedir o segundo valor, certo? Então para pedir o segundo valor eu vou fazer a mesma coisa. Lembre-se, é sequencial. Eu tenho que botar a mensagem de orientação para o usuário antes de fazer o pedido da informação em si, certo? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, system.out.println, tá assim, ó, digite o segundo valor, tá? E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, scan.nextInt. E aí o que vai fazer é que ele vai pedir agora os dois valores. Ele vai dizer, ó, digita o primeiro valor e vai ficar esperando. Então eu vou digitar o valor 3, tá? Dou um enter e bota lá, ó, digita o segundo valor. E vai ficar esperando. Então eu vou botar o valor 5. E aí a resposta vai ser 42, certo? Então ele botou aqui 42, tá? Que foi a soma do 3 com 5. E colocou a resposta aqui, só a resposta, tá? Uma outra forma que a gente pode fazer também para melhorar essa resposta é colocar uma mensagem aqui, ó. Então se eu botar assim, ó, a soma é 2 pontos, e aí eu boto uma soma aqui, ó, um operador de mais, certo? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, veja que eu tenho um operador de mais aqui. O que foi que ele fez? Ele somou A com B, tá? Então, feito isso, quando eu tenho dois números, ele soma. Quando eu tenho um texto literal e um número, o que ele vai fazer é juntar os dois, certo? Então, quando eu executar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 498, certo? Aí, ó, quando eu botar aqui, ele deu lá, ó, a soma é, e veja o que foi que aconteceu, né? Ele pegou o valor, transformou em um texto e jogou no texto final aqui, certo? Então isso aqui é que a gente chama de operação de concatenação. Quando a gente junta ou dois literais, duas strings, ou a gente junta um string com um número, certo?
Então isso é o que a gente chama de concatenação. Então tá aí, esse aí é o nosso primeiro programa, tá? Então algumas coisas a serem comentadas antes da gente finalizar. Aqui eu criei um valor inteiro, certo? Então se eu executar aqui, ó, como eu falei na aula passada, se eu botar assim, ó, 3.5, 3.2 e der um enter, ele vai dar erro. E aí ele vai dar esse erro aqui, ó, certo? Isso aqui é um erro, ele está dizendo, ó, input mismatch exception, ou seja, a entrada não bate com a variável, certo? Ou com o método, porque o método diz assim, ó, é um próximo inteiro, next é próximo, próximo inteiro, certo? E eu coloquei um real, um número real. Então quando eu coloquei um número real, ele doidou tudo aqui, certo? Ah, professor, e se eu quiser um número real? Se você quiser um número real, você vai botar aqui, ó, next double, com D maiúsculo, tá? Esse é o código. Então, se eu fizer agora, ele vai dar outro erro, porque ele não vai conseguir colocar um double no int, tá? Mas, aqui ele está dizendo, ó, ele nem deixou rodar, porque eu estou retornando um double, mas eu estou colocando no int, se não dá. Então, se eu colocar aqui, ó, double, aí ele vai dar outro erro aqui embaixo na soma, porque aqui eu estou somando um double com um inteiro e colocando no inteiro. Eu vou explicar direitinho essa questão de precedência, essa questão de truncagem de valor que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas por enquanto é o seguinte, se você tiver usando um double, usa double logo em tudo, certo? Então eu vou colocar aqui double, vou colocar um next double, e aqui eu vou colocar um double também, certo? E agora sim, tá tudo double. Então quando eu executar agora, ele vai funcionar direitinho, certo? Ah, ele vai dar um erro aqui porque não coloquei as aspas. Deu algum problema aqui. Deixa eu copiar aqui, eu acho que deu algum problema aqui no OnlineDB. Eu vou executar aqui de novo. Colar aqui, ó. E aí eu vou colocar o next double, certo? Tranquilo. Então é assim, feito isso, vamos executar aqui só para a gente ver o resultado, tá? E aí ele vai pedir, eu digito o primeiro valor, eu vou colocar 9.1, digito o segundo valor 8.08, e aí quando eu somar ele deu lá 17.18, certo? Então esse é o nosso primeiro programa, tá? Aqui tem uma lista de exercícios, onde a gente pode começar a resolver essas coisas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse exercício para vocês baixarem. Mas eu vou começar antes vocês começarem a resolver esses exercícios. Eu quero explicar algumas coisas mais, tá? Então não vou colocar. Esse exercício que a gente fez foi o primeiro aqui, ó, que ele coloca lá, ó, faça um algoritmo que leia um número inteiro. Foi justamente o que a gente fez, só que a gente fez agora com double, né? Lê um número inteiro. Então quando a gente diz leia, é esse conjunto aqui. Dá a direção para o usuário do que ele tem que fazer, pegar o valor, usar o next, né, o scan.next, e jogar numa variável. Então isso é leia o primeiro valor. Leia o segundo valor, foi o que eu fiz aqui, ó. Leia o segundo número inteiro, efetue a adição dos dois valores, tá? E apresente o resultado, certo? Que foi justamente o que eu fiz aqui. Então esse é o nosso primeiro programa que a gente está desenvolvendo, certo? Eu quero que vocês façam é que vocês copiem esse código, executem e vão brincando com ele, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre precedência de cálculo, essas coisas, e algumas outras formas de a gente pegar alguns valores, como o valor de π, já que a gente tem a necessidade dele aqui, ó. Na verdade dá para vocês fazerem esse segundo camarada aqui, tá? Eu vou resolver ele na próxima aula também, ok? Mas o que eu quero é que vocês não tentem resolver isso aqui, a não ser que vocês querem buscar aí na internet como é que pega o valor de π em Java, tá? Aí vocês podem, ou então colocar o valor literal de 3.14.15.9 e já resolver esse terceiro também, certo? Mas tentem resolver esse segundo e esse terceiro aqui, tá? E tem uma coisa também que eu quero falar para vocês. É o seguinte, aqui a gente tem o código, tá? Eu posso baixar esse código aqui, ó. Então se eu der o download aqui, ele não vai deixar por causa de alguma coisa que eu não salvei, tá? Mas uma forma que a gente pode fazer é copiar ele aqui, ó. Eu vou vir aqui no Notepad, bloco de notas, colar, certo? Ele vai colar nesse jeito aqui, você pode usar ou o Notepad ou um outro aplicação, que é o WordPad. Aqui o WordPad, que ele já
faz tudo direitinho, ou você pode baixar e instalar no seu computador o Notepad++, que é uma ferramenta bem interessante, certo? É Notepad++, tá? Então, quando você for salvar, aí você vai salvar ele aqui, ó, você vai botar documento de texto, vixe, não tem não, ele vai querer gravar no TXT, você tem que gravar ele no .java, certo? Então é assim, antes de você salvar, deixa eu salvar no Notepad que é melhor, então vou salvar, não que ele ficar daquele jeito aqui, Notepad. Vou salvar aqui, ó, que aqui dá para salvar com a extensão que eu quero. Então vou botar salvar como aqui, ó. Deixa eu só botar aqui um arquivo de algoritmos, programação. Então vou botar assim, ó, eu não quero que ele seja desse formato. Eu vou botar aqui todos os formatos. Eu vou botar aqui, ó, main.java, certo? É uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Esse nome aqui do arquivo, vou salvar aqui, tá? Tem que ser o mesmo nome que está aqui, certo? Para você poder executar. É claro que quando você for jogar no LineGDB, você vai copiar o que está lá no arquivo e jogar aqui. Mas esse nome aqui você pode colocar o nome que você quiser. Então aqui, em vez de eu colocar main.java ou main, eu vou colocar o public class. Esse que está em branco eu vou alterar ele. Vou botar aqui como exercício 1, certo? Aí ó, eu vou copiar ele de novo e vou salvar ele. Notepad. Tá ele aqui, ó. Aí eu venho aqui e salvo como, de novo, todos os arquivos e vou jogar ele como exercício1.java, certo? Vamos fazendo assim, mais para frente eu explico o porquê de fazer isso, tá? Então toda vez que você for resolvendo o exercício, você vai mudando lá e quando você for salvar no seu computador, você coloca aqui o nome que você colocou lá no public class, certo? Public class, aí como está exercício 1, eu vou botar lá exercício 1 e depois colocar o .java, certo? Depois eu explico o porquê disso. Então eu vou ficar por aqui nessa aula. Tente resolver as 3 questões que estão lá no arquivo, no arquivo que eu mandei para você, que está aí na descrição, certo, do vídeo. Tentem resolver esses 3 exercícios. Na próxima aula eu resolvo eles, tá? E começo a falar um pouco sobre precedência de cálculo, essas coisas todas, tá? E os outros tipos de cálculo, como a divisão, que é uma divisão inteira, tá? Uma divisão real. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima.